Olá, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar continuidade aqui à pintura do nosso casalzinho de galinha, tá? Agora a gente vai fazer o senhor galinha. E a gente vai começar primeiro pelo macacão dele. Por quê? Porque o macacão tá embaixo. E eu sempre falo pra vocês que eu gosto de pintar primeiro o que tá embaixo. Porém, ao fazer isso, a gente vai tomar muito cuidado, porque agora a gente vai utilizar uma cor mais escura pro macacão. E assim que a gente vai pintando, a gente tem que tomar cuidado para não ir manchando a pintura, manchando que eu falo, é encostando a mão e manchando tudo que já tá pronto. Agora eu vou utilizar o azul bebê, o azul cobalto, o azul marinho, o azul celeste, vou utilizar branco, o verde pistache e o verde seco, tá? Mas depois eu deixo aí na descrição para você que vai querer pintar aí comigo, e também deixo o risco lá no meu blog e eu deixo para vocês também o link aí. Então aqui, olha, peguei o meu azul bebê, não diluí em nada, molho meu pincel e vou preencher o fundo do macacão. Essa parte aqui, essa parte qualquer outra da pintura, como eu sempre falo para vocês. Não tem segredo algum, é somente mesmo preencher. Reparem que a minha tinta, ela está numa consistência gostosa de trabalhar, não está dura e não está diluída demais. Ela está num ponto exato para a gente poder fazer a nossa pinturinha. Então, para a gente não ter um vídeo aí muito longo, eu vou dar um pause aqui e vou preencher todo o fundo aqui do macacão, tá? E aí eu já volto com vocês. Bom, preenchi todo o macacão dele com o azul bebê. Utilizei esse pincel da Tigre, 151 número 6. Agora eu vou pegar esse pincel aqui, ó, número 2 da Condor, o 454. Tô pegando ele porque a cerda agora é um pouco menor, que é o que eu preciso aqui. Vou pegar o azul cobalto. Reparem que essa asinha dele aqui, olha, eu já preenchi com branco, e depois eu preencho essa outra aqui pra vocês verem. Molha seu pincel na tinta, sempre pouquinha tinta, quando você vai mexer com a sombra. Aqui, a pena dele, aqui da cabeça, tá em cima do macacão, então a sombra entra onde? A sombra entra na parte de baixo. E sempre colocando a tinta e fazendo um movimento circular, sempre lá, pega pouca tinta, você passa tinta no seu tecido e faça esse movimento para você misturar uma tonalidade com a outra e não ter nada marcado, não vai ficar grosseiro, não vai ficar marcado. Aqui a gente preenche todo, porque tá bem pertinho. Aqui é a alça do macacão dele. É sempre bom a gente tá fazendo essas partes primeiro, porque a gente evita depois que a asinha, por exemplo, a gente já teria pintado aqui. E aí a gente vem fazer essa parte, a gente corre o risco de estar manchando o que já tá pronto. Então é sempre bom começar pelo fundo primeiro. Coloquei a tinta e eu venho fazendo agora esse movimento com meu pincel. Porque a gente não quer que fique marcado. Agora aqui, sempre pouquinha tinta no seu pincel, vai pegando de pouco, sem exagerar, porque assim você consegue trabalhar melhor. Eu falo trabalhar porque algumas pessoas vendem suas pinturas, mas pode ser que você tá aí fazendo somente para você mesmo, para você distrair, para aprender.
E não vai ficar aí dentro de casa à toa pensando na morte da bezerra, né? Você pode estar aí fazendo alguma coisa. E olha que ideia bacana, você compra aí um tecido, compra algum vidro de tinta, você vai distrair a sua mente, não vai ficar pensando só em coisas ruins, não vai ficar perdendo tempo assistindo televisão. Não que assistir televisão possa ser uma perca de tempo, mas tem coisas assim que não acrescentam em nada à sua vida, você ficar assistindo só coisas ruins. Então vai pintar um pano, e o bom é que depois você vai poder ainda presentear alguém da sua família, se você não vender. Logo o Natal tá aí, você pode dar de presente de Natal, pode, sei lá, você de presente de aniversário. Muitas pessoas aí, as mulheres gostam de ganhar pano de prato, toalhas. Tem mamães aí, você pode estar fazendo fraldinhas para bebês, pode estar fazendo para doar. Muito melhor do que ficar aí o dia inteiro em cima de uma cama, chorando as pitangas. E achando que o mundo vai acabar e que você não faz nada. Procure alguma coisa para você fazer, distrair a sua cabeça. Pode ser uma pintura, pode ser... Tem pessoas aí que pintam quadro também, é muito lindo. E tem vários tipos de artesanatos que você pode estar aí fazendo. É muito bom. Além da pintura, eu também faço crochêzinho simples nas minhas fraldas, uma coisa que eu gosto muito. Nos panos de prato, a minha sogra que faz pra mim, porque aí já é um biquinho maior. E aí ela vai fazendo pra mim, enquanto eu vou adiantando uma pintura. Ela também trabalha com pet aplique, ela faz os pet aplique em pano de prato, vende os panos dela. Então é sempre bom a gente estar aprendendo alguma coisa aí. E ainda você pode conseguir ganhar seu dinheirinho dentro de casa. Você faz, você divulga para suas amigas, para os colegas e vai vendendo sua pintura. Aqui eu fui conversando com vocês e vocês foram prestando atenção, né? Como que eu fiz aqui a sombra. Agora, a gente vai pegar agora um tom mais escuro, que é o azul marinho. Mas se você falar assim, Rita, eu não quero, gostei só assim, posso deixar assim? Pode. Depois é só você ir trabalhando os detalhes. Aqui eu venho aos poucos com essa cor mais escura, porque aqui é só alguns pontos que a gente vai escurecer. Mais uma vez, tirando as dúvidas aí de algumas meninas. A sombra, ela vai te dar profundidade no seu trabalho. E a luz, ela vai ressaltar, né? O que tá embaixo, ela vai trazer, digamos assim, pra frente. Se você estiver gostando, deixa seu joinha aí pra mim, pra você não esquecer. É muito importante para mim saber se você tá gostando. Também você vai estar ajudando a ser divulgado. Mais pessoas podem vir aqui aprender, assim como você. Compartilha aí com alguém da família que também gosta de artesanato. De repente vocês podem começar a assistir junto e estar aprendendo junto.
Aqui é a mesma coisa. A gente só tá trabalhando com a sombra. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí pra mim, que assim que eu puder eu vou estar te respondendo. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque como vocês sabem, de pouquinho em pouquinho o canal vai crescendo, e aí é muita gente pra gente dar atenção. Tem outros cantinhos pra estar visitando, mas de pouquinho eu chego no seu. É só você ter um pouquinho de calma e de paciência. Lembrando vocês que esse tecido que eu estou pintando, ele é algodão cru. Eu que já pinto há algum tempo, eu sinto um pouquinho de dificuldade em pintar nele. Mas, como vocês podem ver, dá um pouquinho de trabalho, é um pouquinho difícil sim, mas não é impossível. Se você tiver dele, você pinta. Se você tiver de outro, pode ser também. O importante é você fazer. Não vai deixar de fazer porque você não tem o tecido que eu estou usando. Que eu tô mostrando pra vocês, não dei pause, porque é uma parte importante para as meninas prestar atenção de luz e sombra. Reparem que eu não preenchi todo o nosso fundo, que a gente tinha passado ali o azul bebê. Agora a gente vai pegar o branco. Eu tô usando meu branco de misturinha, mas você pode estar utilizando o branco que você tem mesmo. Eu já vou colocar um ponto de luz aqui. Pouquinha tinta no pincel. Não sei se vocês estão ouvindo, mas o meu cachorrinho está roncando aqui no tapete. Vou pôr um pouquinho de luz aqui. Agora eu vou molhar aqui, olha, o meu pincel no branco. Aí eu vou dar uma batidinha com o meu pincel aqui e vou fazer uma luz. E aí eu venho levando essa luz. Olha, reparem que foi somente aquele branco ali, não peguei mais branco nenhum. Agora sim, eu pego mais um pouquinho e vou iluminar um pouquinho aqui. Ok? E agora a gente vai esperar
essa parte aqui secar pra gente fazer mais algum detalhe nele. Enquanto seca, a gente vai pegar o branco e vamos preencher esse bolso aqui, olha. Ah, e lembrando vocês, o macacão eu já tinha contornado ele com a cor azul marinho. Essa parte que vocês estão vendo agora que eu estou preenchendo, eu já tinha contornado ela com o verde pistache. Por isso que ao passar o meu branco aqui em cima, eu não perco o detalhe do meu risco. E mais uma vez, agora eu vou preencher aqui todo ele com branco, o bolso, as duas alças e o remendo, somente o branco. Depois que a gente passou o branco, a gente vai pegar o verde pistache, pouquinha tinta no pincel, e aí a gente vai passando aqui em cima desse branco, onde a gente já colocou. Reparem que eu já terminei ali as alças, porque é a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, você faz ali na alça do macacão dele. Não tem nada difícil, nada complicado. Só adiantei, porque senão o vídeo vai ficando muito longo quando a gente faz o passo a passo, mas vocês estão vendo aí que não tem segredo nenhum, não. Feito isso, a gente vai pegar o verde seco. Sempre pouquinha tinta no pincel para você não exagerar, não errar. Aqui é bem pouquinho. Nada de difícil. Feito isso, a gente pega o branco novamente, que agora a gente vai trabalhar com a luz. Sempre limpando o seu pincel, sempre tirando o excesso. Feito isso, espera secar e faz o contorno com cinza. Enquanto aqui seca um pouquinho, aqui a gente já tinha colocado o branco. Então, a gente vai pegar o azul celeste, pouquinha tinta no pincel. E aí não tem segredo nenhum aqui, olha, é somente um detalhe para dar no remendo aqui da roupinha dele.
o remendo tinha um coraçãozinho, eu decidi não colocar. Reparem que é um remendo, a gente não quer que ele fique totalmente certo, os traços, é como se fosse um pedacinho de tecido qualquer que foi pregado ali no macacão dele. Feito isso, a gente vai pegar o azul marinho. Se você quiser, pode ser com o sépia também, vai ficar bem legal. Vamos pegar o sépia no lugar do azul marinho. Ó, peguei o sépia. Pincel de contorno. E aí você vai fazer um contorno aqui em volta do seu remendo. E a gente pode usar aqui um detalhe aqui dentro desse remendo. É detalhe, pessoal, detalhe ele faz muita diferença aí na sua pintura. Agora, com o próprio sépia, a gente vai colocar assim, olha, de 2 risquinhos assim, que é um risquinho aqui do remendo, né? Não, como vocês podem ver, a pintura ela não tem segredo, ela só exige um pouco aí que você tenha uma dedicação. E aqui no meio dos risquinhos a gente vem com um branquinho. E tá pronto o nosso remendo. Vamos pegar o cinza e vamos fazer o contorno aqui do bolso. O ideal é que você espere a sua pintura secar, ok? Aqui eu estou mostrando aqui pra vocês, pra gente já acabar esse aqui e já ir pro próximo plano. Então, aqui não tem segredo nenhum, eu vou somente contornar a gente fez o contorno ali com cinza, com o mesmo pincel, a tinta branca. A gente agora vem fazendo um detalhe aqui de pesponto. É somente detalhe que já enriquece o seu trabalho. Agora, a gente vai para a parte branca do nosso galinho. Agora, a gente vai pegar o branco. Aqui eu tô usando meu branco de misturinha, mas você pode usar seu branco normal. Como eu sempre falo, o branco, eu já mostrei pra vocês como eu faço. E mais uma vez, é só preencher. Então, eu vou preencher toda a asinha dele aqui e já volto. Você vai preencher as duas asinhas, vai pegar o cinza lunar. Essa parte de cima não tá em cima da mãozinha dele, então a gente vai pegar pouquinha tinta no pincel
E a gente vai colocar uma sombra aqui. Sempre cuidado, porque como você já fez aqui, espera secar para você não bater sua mão aqui em cima. Senão você vai estragar toda a sua pintura. Aqui eu estou usando o cinza lunar, mas você pode estar usando a cor cinza se você tiver também. A gente vai colocar um pouquinho de sombra aqui. Sempre pegando um pouquinho de tinta no pincel. Não precisa exagerar. A gente vai colocar um detalhe aqui. Aqui você vai fazer esse movimento de meia lua com o seu pincel. Bem pouquinha tinta no pincel, vamos fazer a sombra aqui. Feito isso, a gente pega o branco de novo. E aí a gente vem iluminando. Agora a gente vai pegar o branco e vai preencher essa parte aqui. Preenchi com branco, agora eu pego o cinza lunar, pouquinha tinta no pincel. E a gente vai trabalhar com alguns pontos aqui com sombra. E sempre, passou sua tinta, faça o movimento circular. Um pouquinho aqui nessa parte de cima do bico. Reparem que aqui, ó, nessa parte branca do olho, eu já passei o branco. Reparem que eu sempre pego pouca tinta no pincel. E você vai fazer esse movimento como se você fosse esfumaçar, né? Reparem que é bem pouca tinta, é suave, não é uma pintura muito escura. Sempre, se você sempre pegar pouca tinta no seu pincel,
você sempre vai ter uma pintura equilibrada. Feito isso, a gente pega, reparem que é bem pouco mesmo. A gente agora pega novamente o branco, e aí agora a gente vai só retocar aqui os pontos que a gente quer mais claro. Aqui a gente vai iluminar um pouco mais. Aqui vai ser a bochecha dele. Feito isso, vai pegar um pouquinho, bem pouquinho do rosa chá, colocar um pinguinho de cada lado, limpa seu pincel e você vai fazer esse movimento aqui. Ficou uma bochechinha saudável e bem leve. Agora a gente vai pegar o vermelho tomate e a cor vinho. A gente vai fazer a crista e o papo. Lembrando que a mesma coisa que eu fiz aqui na galinha de fundo branco e a cor de sombra foi cinza lunar, a mesma coisa que eu fiz nela, eu tô fazendo nele. Então, depois que você fizer ele, você consegue fazer ela tranquilamente. A mesma coisa é a crista e o papo. Aqui não tem segredo, você vai simplesmente pegar a sua tinta e vai preencher. É só preencher. Preencheu com o vermelho tomate, a gente vai pegar a cor vinho, pouquinha tinta no pincel. Sempre pouquinha tinta. Vou trocar de pincel porque esse é com cerda sintética, eu não consigo trabalhar com ele nesse tecido. Aqui, como eu tô mostrando pra vocês, alguns pontos aqui que você vai colocar a cor vinho somente para dar uma diferença. Quando você trabalha com luz e sombra, você enriquece a sua pintura, lembre-se sempre disso.
Se você estiver gostando, deixe seu joinha aí pra mim. Se tiver alguma dúvida, deixa aí que logo eu respondo. Se você puder compartilhar para mais pessoas tá conseguindo aí acompanhar a gente, vai ser muito bom. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco, mas é bem pouquinho mesmo. Somente para dar uma iluminada aqui. Reparem que eu não deixo tão branco e também não cubro muito aonde eu já pintei. Somente mesmo para iluminar. Quando você utiliza o branco em cima do vermelho, você só precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque senão você vai fazer aquele vermelho se tornar um tom rosa. Agora, pro olhinho dele, você vai passar o branco. O dela eu fiz de azul. Eu fiz com um azul cobalto e coloquei um pouquinho de branco. O dele, na revista tá pedindo somente o marrom. Então, a gente vai fazer um olhinho aqui marrom. Sempre pegando pouca tinta no pincel. Vocês reparem que aqui eu tenho risco onde eu vou colocar a cor escura, né? Que vai ser o sépia. E eu chego com esse marrom um pouco acima do risco. Porque a gente tem que ter esse degradê aqui do olho, né? A mesma coisa eu faço nesse outro olho aqui. Não se assuste, não fique com medo de fazer. Reparem como eu pego no meu pincel. Eu vou fazendo como se fosse uma meia lua aqui, ó. Eu preencho todo aqui com o meu marrom. Pra ficar mais fácil. Não ser nada que vá me atrapalhar. Feito isso, eu vou agora pegar o branco de novo e vou trabalhar uma luz aqui. Mais um pouquinho de branco e agora a gente vai pro próximo olhinho. Feito isso, a gente vai pegar o sépia, mas você pode estar usando a cor preta se você preferir. Sempre pouquinha tinta no pincel. Primeiro passo eu sempre faço com o sépia. Feito isso, eu vou esperar um pouquinho ali. Enquanto isso, aqui dá uma secadinha, eu vou pegar já o meu pincel de contorno
e vou trabalhar o contorno aqui do meu olhinho. Sempre pouquinha tinta no pincel. Esse pincel é Tigre 433, esse é o 3/0. Essa é a parte mais difícil da pintura, o contorno, mas não é impossível de se fazer. Se você sempre pegar pouca tinta no seu pincel, raramente você vai ter uma pintura aí grosseira. Então, sempre pegue pouquinho, vai aos poucos. Reparem que aqui, olha, eu vou arrumando o contorno aqui do olhinho dele. Com o próprio pincel eu vou preenchendo mais aqui, olha. Automaticamente ele já vai ficando escuro. Não precisei utilizar a tinta preta. Estou mostrando aí pra vocês o passo a passo, porque muitas têm dificuldade, né? Como eu sempre falo, não se preocupe em querer pintar igual a ninguém. Como vocês podem perceber, nesses momentos de contorno, é o momento em que a gente mais fica quieta. Porque é a parte que mais dá medo de fazer é o contorno. Feito isso, eu vou pegar o branco. Reparem que agora é o meu branco e não é a misturinha. Por quê? Porque essa tinta branca é mais líquida, a minha misturinha. Essa já é mais cremosa, digamos assim. Agora, com o próprio pincel aqui que a gente estava já fazendo essa parte, você vai molhar lá na sua tinta. E aqui ele pede um detalhe de branco aqui, um branco aqui. Dois pontinhos aqui, aqui também, e um pontinho maior aqui no centro. E assim a gente vai dando vida à nossa pintura. Para enriquecer um pouquinho mais, a gente molha lá o pincel no branco um pouquinho e arruma essa luz aqui, ó. Eu falo arruma porque é meu jeitinho de falar, mas é iluminar, né? Você vai estar iluminando o olhar dele. Com o próprio pincel você ilumina. Agora ali a gente espera secar. Enquanto seca, a gente vai pegar
a cor amarelo ouro e a cor cenoura e a cor cerâmica. Vamos fazer o bico e o pé. Aqui na parte da cabecinha da galinha, eu simplesmente peguei o cinza lunar, o pincelzinho aqui de contorno e fiz aqui o contorninho. Sempre pegando pouquinha tinta no pincel, fiz o contorninho aqui da cabecinha dela e da mãozinha. Ok, pessoal? E a crista e o papo, eu fiz o contorno com a tinta vinho, que eu acho que deixa mais bonito a pintura. Agora a gente vai pegar o amarelo ouro e vamos preencher o bico dele. Reparem sempre na consistência da minha tinta, que ela não é uma tinta grossa. Quando a tinta começa a ficar mais grossa, eu coloco um pouquinho de soro fisiológico nela. Se você não quiser pôr o soro, você pode pôr o aquarela silk. O importante é que a sua tinta não esteja dura. Pode ser o diluente também. Feito isso, vamos pegar a cor cenoura. Olha pra você ver a diferença do amarelo ouro e do cenoura. O cenoura, logo mais, eu vou precisar diluir ele, porque ele tá começando a engrossar. E isso é normal, acontece por conta do tempo, do calor. A gente abre o vidrinho toda hora. E isso faz com que a nossa tinta seque. É absolutamente normal. Só que é difícil para estar trabalhando com ela assim. Feito isso, vamos pegar um pouquinho da cor cerâmica. Reparem que a cor cerâmica minha também está um pouquinho mais grossa. Feito isso, vamos pegar a cor branca, pouca tinta no pincel e a gente ilumina o bico. Pouquinha tinta no pincel e ilumina. Feito isso, deixa eu espalhar mais um pouquinho aqui. Feito isso, vamos pegar o pincelzinho de contorno, a cor cerâmica e vamos fazer o contorno do nosso bico. Como eu sempre falo, eu gosto de contornar a minha pintura. Se você não gosta de contornar, não contorne. Feito isso, a gente vai para o pé dele. Tanto o bico e o pé dele foi feito a mesma coisa no pé e no bico da galinha. E não tem segredo, você vai pegar lá o seu pincel e vai preencher. Eu vou preencher os dois aqui. Aqui a gente acabou de preencher o pé com amarelo ouro. Agora a gente pega a cor cenoura. Pouquinha tinta no pincel. E a gente vai colocar em alguns pontos aqui a nossa sombra. Lembrando sempre, com pouquinha tinta no pincel, você vai colocando e fazendo esse esfumaçado aqui. A mesma coisa que eu fiz lá no pezinho da galinha, eu estou fazendo aqui no pezinho dele.
Sempre pouquinha tinta no pincel. Agora a gente pega essa cor cerâmica. Troquei de pincel agora porque eu quero pegar bem pouca tinta. Reparem que essa cerda desse pincel, ela abre quando a gente passa nesse tecido. Não sei se é um problema do tecido, não sei se é um problema do pincel. Reparem como a cerda dele abre. Então, eu não sei falar pra vocês. É ruim quando isso acontece, porque aí as cerdas que abrem, ela acaba manchando onde a gente não quer que manche o tecido. Agora a gente pega o outro pincel novamente. Vamos pegar o branco e vamos fazer uma luz aqui. Pouquinha tinta no pincel. Vou trocar de branco, vou pegar o branco da minha misturinha. Eu acho ela mais gostosa de trabalhar, mais rápida. Ela me deixa desenvolver melhor a minha pintura. Desculpem o vídeo longo, mas é para estar ajudando as meninas que estão iniciando, então é muito importante esse passo a passo. Eu sei que às vezes pode ser um pouco cansativo, mas a minha intenção é estar ajudando essas pessoas que estão iniciando, sabe? E quando a gente está iniciando, e muitas vezes na cidade da gente não tem um professor ou algo assim, é muito difícil pra gente fazer tudo sozinho do zero. E quando a gente tem alguém para mostrar o passo a passo, é bem mais fácil. Aqui não tem segredo algum, olha, acabei já o pé dele, e eu vou simplesmente arrumar aqui o contorninho dele com a nossa cor cerâmica. Que eu acho que dá um toque todo especial, sempre pegando um pouquinho de tinta no seu pincel. Quando você pega, apesar dessa tinta minha estar grossa, eu consigo aqui fazer o contorno. Isso tudo também é muito bom quando você está com um pincel correto. Você precisa de um material que você consiga se desenvolver. Então é muito interessante você pegar um tecido bom, um pincel.
Lembrando sempre que você é capaz, você pode, você consegue. Essa pintura já está praticamente pronta. Agora eu vou pegar o verde oliva e eu vou fazer algumas graminhas aqui. Com o pincel de contorno, é só você colocar o seu pincel e puxar aqui alguns fiozinhos de grama. Só para dar um charminho mais bonitinho na sua pintura. Se você quiser colocar, vai ficar mais bonito, mas se você não quiser, não tem problema. Então eu vou fazer aqui, como vocês podem ver, olha, não tem nada difícil, é simplesmente coloca seu pincel e puxa tanto para um lado quanto para o outro. Vou fazer aqui e já mostro para vocês. Para você que me acompanhou até aqui, assim ficou a nossa pintura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha. Se você for novo, se inscreva, ativa o sininho, toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal, você vai receber. E a todos que têm me acompanhado até aqui, muito obrigado e fique com Deus.